Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos amorosos e o tema de hoje é por que atrai homem que não presta. Mas vale também eu vou falar alguma coisa para o outro lado, para nós homens que buscamos uma mulher e um relacionamento com uma mulher saudável, etc, etc. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz. Eu sou fisioterapeuta e também sou terapeuta emocional, trato emocional. Há mais de 22 anos, já tratei mais de 9.000 pacientes. Sou professor de pós-graduação. Eu dei aula em pós-graduação de acupuntura e medicina chinesa por 13 anos da minha vida. Dei aula em graduação de fisioterapia também. E hoje me dedico a atender pacientes exclusivamente presencial ou por videoconferência e dando os meus cursos. Meu curso de terapia sintrópica, que é a minha técnica, para quem não conhece, eu desenvolvi uma técnica ao longo desses 22 anos chamada terapia sintrópica. A técnica terapia sintrópica é uma técnica que eu desenvolvi focada nas doenças crônicas, aqueles processos que se arrastam por 2, 3, 5, 10, 15 anos e ninguém resolve. A medicina convencional não dá conta, o paciente já tomou tudo que é tipo de medicamento, já fez cirurgia, independente do nome da doença, independente do sintoma ou do sinal que tem relacionado ao problema, a gente consegue, através de uma técnica específica que advém da neurociência, da nova medicina germânica, dos estudos transgeracionais, da neurolinguística avançada, eu desenvolvi um procedimento, um sistema onde eu consigo, à distância ou presencial, tratar o paciente, sabendo a causa, entendendo a causa e assim por diante. Então, se você tiver interesse, é o meu trabalho hoje, há muitos anos, hoje que eu digo, há muitos anos. E hoje nós vamos falar especificamente de relacionamentos amorosos. O foco é na mulher, mas para homens também. Eu vou falar muito da minha experiência, do que eu estudei da biologia transgeracional, dos estudos transgeracionais que vieram da França, que vieram da Alemanha, os estudos que eu fiz com pacientes que tiveram resultados bem interessantes, baseado na minha própria experiência de relacionamentos amorosos, como eu modifiquei o padrão que também tinha, e hoje eu vou passar um pouquinho disso para vocês, certo? Então vamos lá. Porque eu atraio homens que não prestam, ou porque eu repito um padrão. Quando a gente pergunta, homens que não prestam, presta em que sentido você está dizendo, Gustavo? No sentido que as mulheres mais reclamam. O homem cachorro, hoje eu me vesti de um homem cachorro, aqui até abri um botão grande aqui para dar esse incentivo do homem cachorro, olhar 43, que trai. O foco é infidelidade. Então quando a gente pensa num relacionamento onde a mulher está reclamando que o homem não presta, que o homem é cachorro, o homem galinha, o homem que tem várias mulheres, o Dom Juan, etc, etc, etc. É nisso que o foco nosso maior é esse hoje. Traição, infidelidade. Homens que não têm o comprometimento e a responsabilidade. Muito bem. Para a gente entender todo esse cenário, a gente tem que entender um pouquinho outras coisas. Então, para a gente tratar algo que está se repetindo, então, se algo está se repetindo é porque ele é crônico. Na medicina convencional, algo crônico é porque passou de 3 meses. Em relacionamentos amorosos, se você teve pelo menos 2 a 3 relacionamentos de homens que não prestam, mais de um então. Se você teve no mínimo de 2, geralmente 3 em diante, de homens namorados, etc., que não prestam, galinhas, que traem, infiéis, etc, etc, ou em algum outro aspecto, a gente já vai falar sobre eles, você está dentro de um padrão que está se repetindo. Para você tratar algo crônico,
e se curar disso e ir para uma escala evolutiva superior, você tem que entender esses 4 passos. Você tem que, primeiro, saber o que te incomoda. Muita gente não sabe. Eu não estou contente com o relacionamento, não estou contente com o relacionamento. Mas o que te incomoda? Incomoda isso. Não, eu não perguntei tudo. O que é prioridade? Prioridade não tem S. Se você tem mais de uma prioridade, você não tem nenhuma. Então, o que te incomoda? A primeira coisa, saber qual é a prioridade. O que te incomoda? Muitas pessoas não sabem. Então, a primeira coisa para resolver o processo, o que te incomoda é uma coisa, é a maior, é aquilo que é insuportável. A pergunta é, o que é insuportável? O que te incomoda? Segunda coisa, a hora que descobriu o que te incomoda, por exemplo, infidelidade, nós vamos para o segundo passo. Entender a causa, é entender, é conhecer a causa. Será que tem uma causa só? Ou será que tem mais de uma? Então, primeiro passo, saber o que te incomoda. Segundo passo, entender a causa, saber a causa. Qual é a causa? Será que tem uma ou será que tem mais? Terceiro passo, depois que soube a causa ou as causas, você vai para o terceiro passo, que é o quê? Aceitar aquilo que você viveu, passado, e aquilo que você está vivendo. Enquanto você não aceitar, presta atenção que isso já é o tratamento. É uma das grandes dicas do tratamento. Vai agora para você de presente. É aceitar o que você viveu. Enquanto você não aceita que foi traída, enquanto você não aceita, homem, que foi traído, você vai repetir o padrão. Porque em terapia é assim. Toda vez que você reclama, não aceita, julga, condena, se vitimiza, se sente injustiçada ou injustiçado, você se prende ao problema e repete ele, e repete ele, e repete ele, e repete ele infinitamente. Porque é bíblico, está na Bíblia. Não julgue. O cara traiu, não julgue. Se você entrar no julgamento e na reclamação, o próximo vai te trair também de novo. E aí a responsabilidade foi sua. Se fez de vítima, tudo são sinônimos, então presta atenção. Julgar, apontar, reclamar, condenar, se vitimizar, se sentir injustiçado, injustiçada, você vai repetir novamente. Porque são leis espirituais e biológicas e filosóficas. Então você não pode corromper, e se você corromper essas leis, se você transpassar ela de uma maneira que não deve ser feita, você paga um preço, eu pago um preço. E aí o universo vai te dar outra chance. Ou seja, vai mandar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Até você parar de se vitimizar, até você parar de reclamar, até você sair do que o terapeuta, eu não gosto muito dessa linguagem, quem é terapeuta me desculpe, mas se você usa essa linguagem, eu não gosto de usar porque o paciente fica boiando, literalmente ele fica boiando quando você fala linguagem técnica. Para quem me conhece, e eu aprendi isso com outros professores, não se usa linguagem técnica com o paciente. O momento de usar a linguagem técnica é num workshop. O momento de usar a linguagem técnica é para outros profissionais da sua área. Na hora que você está na frente do seu paciente, você não deve usar linguagem técnica. A não ser que o paciente tenha um certo nível muito grande de conhecimento, você quer ensiná-lo alguma coisa específica. Mas se não, falar coisas do tipo que o terapeuta fala, você tem que acolher a sua criança interior. E o terapeuta sai de cena. E aí você volta para casa, sabe com o quê? Com um grande ponto de interrogação. Puxa, não entendi o que é aquela terapeuta. Eu já fui em várias. Psicólogos, psicólogas, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas.
muitos bons, muitos ruins, muitos excelentes, mas usavam linguagem técnica. E quando o paciente volta para casa, ele não entendeu o que o profissional quis dizer com acolher a sua criança interior. Então, se você é terapeuta, eu ensino isso nos meus cursos, para os alunos que querem virar terapeuta, ou que já são terapeutas e estão aprendendo a minha técnica, não use linguagem técnica. Você vai mais confundir, é que nem você ir no advogado preocupado com aquele processo que chegou para você e ele começa com aquele linguajar técnico e você chega em casa, sua família toda preocupada, e aí, o que o advogado falou? Puxa, não entendi muita coisa que ele falou, mas eu acho que eu tô full, viu? Você entendeu? Você imagina então. Então não use essa linguagem. Fale para o paciente, quando você quer dizer curar sua criança interior, sair da parte emocional infantil, é exatamente isso que eu estou falando, ser responsável, se responsabilizar, que a gente já vai ver isso um pouquinho lá no final, eu adiantei um pouco o processo. Então 4 etapas, saber o que incomoda, segunda etapa, a causa, terceira etapa, aceitar o que você viveu no passado e que está vivendo no presente, e o quinto é liberar. E o liberar, na maioria das vezes, é automático. Quando você aceitou, você já libera. Na maioria das vezes é automático. Você aceitou, você libera. E outras vezes não é automático. E aí você tem que ter uma técnica para poder liberar. Seja com hipnose, seja com constelação familiar, seja com neurociência, seja com neurolinguística avançada. Tem que ter uma técnica por trás para dar um comando para o teu sistema nervoso mental, emocional e espiritual desligar as chaves. Nem sempre é fácil. Então muitas vezes tem que ter um profissional. Às vezes sozinho você não consegue. Entendeu? Mas eu dei já os 4 passos. Que é para tratar algo que está se repetindo. Todas as vezes que algo está se repetindo se tornou crônico, você tem que saber, você tem que entender, você tem que aceitar e aí liberar. Tudo para acontecer na nossa vida precisa de 3 etapas, 3 critérios. Tudo para acontecer na nossa vida precisa de 3 coisas. O querer, o saber e a oportunidade. Imagina um indivíduo atravessando um cabo de aço de um edifício para o outro. Os 2 edifícios mais altos da sua cidade. Tem um cabo de aço. Para o indivíduo atravessar de um lado para o outro do prédio, num cabo de aço, 3 coisas ele precisa. O querer, o saber e a oportunidade. Imagina que ele saiba atravessar, ele tem a técnica, ele saiba atravessar, tem o cabo de aço, mas ele não está afim, ele não quer. Ele vai atravessar? Não. Imagina que ele queira atravessar, que ele tenha a técnica, ele saiba se equilibrar num cabo de aço, mas não tem cabo de aço. Ele vai atravessar? Não. Imagina que tem o cabo de aço. Imagina que ele queira atravessar no cabo de aço, mas ele não sabe, ele não tem a técnica como se equilibra num cabo de aço. Ele também não vai conseguir. Então, moral da história, você tem que ter o querer, o saber e a oportunidade. O querer é o início do processo. A pessoa fala assim, Gustavo, eu quero um relacionamento saudável. Querer não é poder, como dizia lá, algum autor falou isso. Querer é poder. Querer não é poder, querer é o início das coisas. Se você quer ganhar um jogo de basquete, e por mais motivado que você entre em quadra, se você não souber as regras do basquete, você não vai marcar um ponto no placar. Concorda? Agora, sem motivação, sem o querer, você nem entra em quadra. Então, eu quero um relacionamento com um homem fiel. Ok, você quer. Mas você precisa saber como faz para ter um relacionamento desse e tem que ter a oportunidade. E aí a oportunidade, Gustavo, como é que faz? A oportunidade, ela vem de 2 maneiras para você. Ela aparece ou através de um problema, ou você vai em busca dela. A oportunidade só vem na sua vida através de 2 coisas. Ou você corre atrás dela, vai em busca, ou ela aparece como um problema na sua vida. Aí você resolve o problema
e por trás disso aí tem uma oportunidade potencial. Então tudo na sua vida para acontecer tem que ter essas três coisas: o querer, o saber, a técnica e a oportunidade. E dentro disso, em relação a relacionamento amoroso, agora eu vou dar uma definição que eu falei antes. O título é: por que eu atraio homens que não prestam? Por que eu atraio homem cachorro? Por que eu atraio homens que me traem? Pode ser por alguns fatores. Vou falar alguns começando agora. Por que você, mulher, ou você que quer um relacionamento com homem, porque hoje a gente tem que abrir para várias possibilidades, para não ofender ninguém. Porque eu atraio homens que não prestam, no sentido de traição, no sentido de homem cachorro que trai, infidelidade. Algumas opções. A primeira, por lealdade ao clã. Como assim, Gustavo? Nós nascemos, crescemos e morremos por lealdade inconsciente ao nosso clã. O clã significa meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Até a quarta geração, o processo de genética, hereditariedade e lealdade é muito forte. Muito forte. Até a quarta geração. Isso não significa que não pode estar na sétima o processo, na oitava geração. Pode, mas na prática, no dia a dia de terapia, a gente vai muito até a quarta geração. Então você, por lealdade, é como se fosse, para eu pertencer ao meu clã, é como se o meu espírito, o meu inconsciente dissesse: eu sou como vocês. Então se eu tenho um outro homem, então eu sou homem, se eu tenho um outro homem, um bisavô, que foi traído, eu posso repetir um padrão do passado por lealdade inconsciente ao clã. É como se o meu espírito falasse assim: porque o meu tataravô sofreu, traído, eu sofrerei também por honra a ele. Só que isso é inconsciente. Tem como ser achado dentro de terapia? Em algumas terapias? Tem. Tem como ser desbloqueado e tratado isso? A boa notícia? Tem. Mas tem que ter uma técnica específica que faça isso. Muito bem. Então, por lealdade ao clã, é como se fosse assim ao contrário, né? Se eu tiver um relacionamento saudável, um relacionamento fiel, estarei traindo o meu tataravô porque ele não teve. Ou o meu pai, ou o meu avô, um outro homem, por exemplo, do meu clã. Vocês entendem como funciona? Faz sentido para vocês? Isso são estudos. E isso na prática funciona. Não é eu, Gustavo, que imaginei tudo isso aí. Tá? Isso aí foi estudado profundamente pelos alemães, pelos franceses e tal, até chegar no Brasil, há uns 15, 20 anos atrás. Então, por lealdade inconsciente ao clã, eu posso repetir um padrão do passado. E aí você tem que rastrear com algum profissional que saiba rastrear. Na minha técnica de terapia sintrópica a gente faz isso. A gente rastreia para ver de onde está vindo. A segunda possibilidade é por exclusão a algum componente que você vivenciou na sua vida do passado. Por exemplo, se você viveu com o primeiro namorado, o primeiro noivo, o primeiro marido, uma traição forte ou várias traições, e você excluiu ele. O que significa excluir? Excluir significa: eu não quero mais saber disso, eu não vou perdoar essa traição, eu não quero entender por que ela aconteceu, eu tenho raiva, mágoa, ódio, rancor dele, não quero ver ele nem pintado na minha frente. Você está excluindo alguém. Se você exclui alguém, lá na frente vai se repetir
até que volte a pertencer de novo dentro da sua vivência. Isso é muito forte. Toda vez que você exclui alguém, toda vez que você, por raiva, por ódio, por mágoa, por não aceitação e principalmente julgamento, ele não deveria ter feito isso comigo, ela não deveria ter feito isso comigo. Quando você julga no ato de você ser divino e querer você punir, você julgar, você está excluindo. E aí isso vai voltar para você. Como uma forma de pertencer de novo a você, porque você excluiu. Quando agora você não é perdoar, é compreender. Mais do que perdão, que é a frase que diz quem perdoa é Deus, porque Ele sabe de tudo. Agora eu estou falando quando você compreende o perdão do ser humano, que tem sangue correndo nas veias do dia a dia, é o perdão do entender porque aquilo aconteceu. Quando você entende um pouco porque aquilo aconteceu, e hoje eu estou fazendo um tema, uma live, um assunto, para você aí do outro lado, entender um pouquinho mais o porquê algumas coisas acontecem. Quando você entende, faz um pouco sentido, porque tem um porquê ele trair, ou ela trair, tem um porquê. Tem um porquê aquela pessoa ser assim, ou violenta, ou agressiva verbalmente, ou trair. Tem um porquê, a gente começa a entender algumas coisas hoje. Mas se você julgar, não deveria ter acontecido isso comigo, isso é injusto, isso é julgamento. Quando você aponta que não deveria ter feito isso, eu sou tão boa, eu sou tão bom, eu não deveria estar passando por isso, isso é um julgamento. E aí você emocionalmente exclui essa pessoa. E aí inconscientemente você exclui. E ainda mais se vier lá de cima, teu pai, tua mãe, teus avós, teus bisavós. E às vezes alguém excluiu de uma forma bem forte, no sentido de abortos provocados, no sentido de abandono de pessoas, rejeição muito forte, exclusões grandes agora eu estou falando, assassinatos, tem várias possibilidades de exclusões. E aí vai voltar. Essa traição, essa infidelidade vai voltar até você entender, resolver, compreender, aceitar, e aí você consegue liberar. Entende como funciona? Então, tem dois grandes mecanismos que podem acontecer, ou por lealdade inconsciente ao clã, ou por uma exclusão inconsciente, de julgamento, de reclamação, de se sentir injustiçado ou injustiçada. Tudo isso vai gerar. Mas e o homem galinha, Gustavo? Por que acontece o homem galinha? Então agora eu vou explicar a parte do porquê o homem trai. Ou eu vou primeiro explicar o homem, tá? O homem galinha, o homem que trai, ele não trai só porque ele nasceu diabólico, com a missão de vida de te ferrar. Isso não existe, tá? As pessoas fazem o que fazem pela cruz dela, pelos monstros dela, pelos conflitos dela. Tem pessoas que nascem jamais com essa personalidade forte, no intuito desse sentido. Mas tem tudo que ela viveu no útero da mãe, tem tudo que ela viveu nos primeiros 6 meses de vida, tem todas as coisas que a mãe passou para o bebê, todas as coisas que ele vivenciou até os 3 anos de idade, que foi da mãe. Imagina até os 12, 14, até os 21, quando mais ou menos está, entre aspas, formada a personalidade. Tem muita coisa aí. Então, se o pai traía a mãe, e a mãe sofria, e a mãe estava grávida, e etc, etc. Então, esse filho depois se torna galinha por alguns motivos. Ele trai por alguns motivos. Vou falar alguns. Então, o homem se torna galinha ou trai porque ele vira o filhinho da mamãe, porque ele não respeita o pai. Então, se o pai trai a mãe, e esse filho homem cresce, vendo o sofrimento e a dor dessa mãe,
E ele se põe na postura de bater no peito e defender a mãe coitadinha que está sendo traída. Ele pode virar o filhinho da mamãe. O Dom Juan, é o Dom Juan que está por aí, tá? É o cara que vai de um relacionamento para o outro. O negócio dele é conquistar. Ele conquista, já vai para outro e trai. E trai. O negócio dele é conquista. É o Dom Juan. Síndrome Casa Nova na nova medicina germânica. Que é o filhinho da mamãe. E esse filhinho da mamãe, geralmente ele atrai as filhinhas do papai. Eu sei que isso é difícil entender. Hoje eu não vou conseguir explicar tudo em relação a isso. Eu estou resumindo bem, tá? Mas as pessoas se atraem por conflitos muito parecidos, tá? É lei da atração. As pessoas se atraem, não é pelas qualidades que ela tem. Ah, porque ele gosta do rock, eu também gosto. Ah, porque ele... Não, são pelos conflitos de famílias que foram vivenciadas, tá? Dos dois, do casal. Conflitos muito semelhantes, não é iguais. Semelhantes. Por isso que se diz que o filhinho do papai, o traidor, vai atrair a filhinha da mamãe. Então, se o homem viveu um pai que traía, por exemplo, ou alguma outra coisa que não traição, mas ele se põe para defender a mamãe coitadinha, porque é agredida, porque é traída, e no inconscientemente dele, não vai ter mulher melhor que a mãe dele. Não vai. No inconsciente. Então ele vai buscar em várias mulheres uma mulher melhor ou que preenche esse lugar da mãe que nunca vai ser preenchido. A não ser que caia a ficha dele, que ele se torne consciente disso, que ele faça terapia, que se trate e ele pode mudar a história dele? Pode. Mas não é fácil. Não é fácil. É mais fácil a mulher entender, ela se valorizar, ela se respeitar, ela mudar a chave e começar a atrair coisas diferentes. Então o homem vira galinha ou se torna um grande traidor. Esse é um dos grandes motivos, que é o filhinho da mamãe, é o Dom Juan, é aquele que busca a mãe em outras mulheres, porque bateu no peito para salvar a mamãe coitadinha, é o ego, tá? E tudo é inconsciente, ele não vai falar, porque nem ele sabe, porque é inconsciente, ele não sabe. Triângulos amorosos, outra coisa que pode fazer com que o homem vire um traidor galinha, ou a mulher atraia um homem cachorro, um homem que não presta, são triângulos amorosos. Pai, mãe, você. Quando um filho fica entre o relacionamento amoroso sexual do pai e da mãe e interfere no relacionamento amoroso do casal, se forma um triângulo amoroso. E por padrão isso vai se repetir no casamento, nos relacionamentos do filho. Então, se eu julguei meu pai, se eu julguei minha mãe não deveria ser traída, meu pai não deveria trair, minha mãe não deveria trair meu pai, etc. Eu fico no meio do relacionamento, eu interfiro tentando defender ou pai, ou tentando defender mãe, tentando defender um lado, falar, você deveria ter feito isso, meu pai não deveria ter feito isso. Isso é triângulo amoroso. Sabe o que você vai atrair? Triângulos amorosos lá no futuro. Você, teu esposo e mais uma. Você, sua esposa e mais outro. Ou outra, porque hoje está na moda qualquer coisa, né? Tem várias opções hoje. Então, cuidado com os triângulos amorosos. O triângulo amoroso acontece demais. É demais. Quase toda família tem. Quase toda. Então, você julgar o pai ou mãe em relação ao casamento deles. Meu pai não deveria ter feito isso com a minha mãe não deveria ter feito isso com meu pai, etc, etc, etc. Você gera triângulos amorosos. E lá no futuro, você vai repetir o padrão de triângulos amorosos, provavelmente na sua vida amorosa. A não ser que você aceite o seu pai do jeito que ele foi, aceite sua mãe do jeito que ela foi, aceite a briga deles, que isso era deles. Você não transa com seu pai? Você que é mulher que está me ouvindo, você transa com seu pai, seu marido? Não. Seu pai é seu noivo, seu namorado? Não. Você transa com seu pai? Não. Então o que você tem que dar opinião
e como ele deve tratar a sua mãe. Os dois são adultos. A sua mãe já se virava muito bem antes de você nascer. Então você, mulher que está me ouvindo, você não é salvadora da sua mamãe coitadinha, não. Primeiro que ela não é coitada. Tá? E você, homem que está me ouvindo, sua mãe e seu pai também não é coitadinho, não. Nem coitadinha. Você não é Deus para salvar ninguém. A gente não é Deus. E o relacionamento dos nossos pais a gente tem que respeitar. O livre-arbítrio deles. Tá? Existem algumas exceções à regra? Existe. Tentativa de homicídio. Aí você pode ajudar a pessoa a não morrer. Tá? Mas para isso chegar, não é toda a família que tem. Tá? A maioria é você que perturba a ordem ali. Ou uma mãe coloca você. Ou um pai coloca você de frente. Ah, você poderia ver lá, será que seu pai está traindo? Muitos relacionamentos acontece isso. A mãe empurra o filho, ou a mãe empurra a filha para proteger ela. Ou o pai empurra a filha para ficar no meio do relacionamento. Então a gente tem que cuidar. Quando você era criança, você não entendia? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas hoje você entende. Hoje você é adulto, você pode tomar partido. Eu vou tomar partido só da minha vida. Meu pai e minha mãe que se entendam. Eu não vou abrir a boca. O problema é deles. Desapego é uma lei espiritual. Compaixão é quando alguém te pede ajuda e você vai fazer pouco, quase nada. Sua mãe pede socorro. Ai, minha filha, teu pai tá me traindo muito, eu não sei mais, ele me agride verbalmente, não sei o que, não sei. Mãe, e aí? Ah, eu queria que você me ajudasse, você é da área da saúde, você podia me ajudar. Posso, mãe, posso te ajudar. Você me solicitou, vou te ajudar, mãe. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, o nome de uma boa psicóloga. Ó, tá aqui o nome de um bom terapeuta. Joga a boia. E não bate no peito e tenta salvar papaizinho nem mamãezinha, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok? Então, o que faz um homem virar galinha ou traidor? Pode ser filhinho da mamãe, querer salvar a mamãe. Pode ser triângulos amorosos, e aí vale para os dois. A filhinha do papai, o filhinho da mamãe, os triângulos amorosos. As traições, as próprias traições. Quando você tem traições hereditárias, um avô traiu e você julga. Um pai traiu, você julga. Uma mãe que traiu, você julga. Você acaba repetindo esse padrão. Lembra que eu falei por lealdade? Tá? Por lealdade. Agora eu vou dar um outro exemplo que é um pouco mais doído. Mulheres controladoras demais. A mulher muito autoritária. A mulher muito controladora. Ela tira do masculino o poder dele de proteger a mulher. De proteger a fêmea. O masculino tem um papel na biologia, tem um papel dentro da família do ser humano que está sendo tirada. Então a mulher foi, eu sei que a mulher era muito escravizada, subjugada, submissa, obrigada a muita coisa até os anos 80, 90. E depois dos anos 90 para cá começou a mudar a história. Então a mulher começou a entrar no mercado de trabalho. Isso foi uma bênção para a mulher, para a independência dela, para a liberdade dela. Mas isso começou a ir tão forte que a mulher agora muitas vezes não respeita o homem. Não deixa o homem ser homem. Não deixa partir dele a sobrevivência da casa, a proteção da casa, do lar, a proteção dela. Ela não deixa. Ela quer ser independente demais. Lembre, cuidar com o radicalismo, tá? Os excessos. Os excessos. Então, mulheres extremamente controladoras. A mulher, ela tem a beleza dela de ser feminina. Então, para você se tratar, e tratar o que eles chamam em terapia o feminino, você tem que passar a confiar mais no masculino, no homem, e passar também a ser um pouco vulnerável. Por que não? Mas isso não faz parte da minha live, porque é um assunto bem complexo. Eu sei que muitos não concordam e tal, mas de primeira mão, o que eu tenho para falar em relação a esse tópico das mulheres excessivamente controladoras e autoritárias, elas tiram essa autoridade
Não é que o homem tem que mandar. Ninguém tem que mandar no relacionamento para ele dar certo por muito tempo. A primeira coisa é a gente entender: relacionamento sociedade é diferente de relacionamento de família, pai, mãe, filhos, avós. Relacionamento de amizade, relacionamentos profissionais, relacionamentos de casamento, relacionamento amoroso, tem início, tem meio, tem fim, ponto final. Quando você começar a entender e aceitar que relacionamentos de amizade, que relacionamentos profissionais, que relacionamentos amorosos tem um início, tem um meio, tem um fim, você começa a primeiro ter mais paz. Porque o que a gente aprendeu lá na infância é que o relacionamento, o casamento tinha que durar a vida inteira uma vez só, senão era tudo pecado. Muita gente aprendeu assim. E não é bem assim como ensinaram lá atrás. Porque a história do casamento é antiga, mas eu não vou falar sobre isso, não dá tempo hoje. Mas o que traz paz para você é você entender que você está num processo de aprendizado. Quantas profissões você já passou na vida? Você que tem 40 anos de idade, que nem eu, se você começou a trabalhar ali nos 18, 20 anos, provavelmente você já teve média de 3 a 4 profissões, 3 a 5 profissões já. Primeiro você começou numa área, depois você migrou para outra, depois você foi entregar pizza, depois você fez uma faculdade, depois você virou secretária, depois você virou técnica, depois... Olha quantas coisas você já fez. E você acha que o quê? Você acha que está no auge? Ainda não, tem muita coisa para aprender na profissão. E em relacionamento amoroso, mais ainda. Porque relacionamento amoroso é bem mais complicado que a profissão. Muito mais complicado. Então é normal que seja que a gente passe por alguns relacionamentos amorosos. Lógico, não adianta você passar por 10 relacionamentos amorosos e os últimos 8 você foi traída e ficou com mágoa e raiva de todos eles. Você só repetiu, você não está aprendendo nada. A pessoa fala: eu tenho 30 anos de gerência nessa empresa, Gustavo. Pois é, mas depende desses 30 anos. Você aprendeu uma vez e repetiu 30 vezes seguidas a mesma coisa. Relacionamento amoroso também. Você vai passar por vários. Então a gente tem que entender quando que o cérebro de sim concorda, quando que o cérebro discorda, quando o teu emocional, quando a tua espiritual está em desequilíbrio, baseado em leis espirituais, por exemplo, que eu estou falando aqui. Livre-arbítrio, desapego, compaixão, tudo isso foi retirado da parte de espiritualidade também. Não só de terapia vem da onde? Ela tem que vir de algum lugar.